lá no momento que Deus me incomodou a respeito de uma palavra que tem uma relevância muito grande na nossa vida nos dias de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no nome de Jesus. Pode colocar o primeiro texto, Luiz. Depois eu falo do tema. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Vai agora ali no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amém? Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? São esses dois primeiros textos que nós vamos ler aqui, para dar base para a introdução dessa ministração. Lá na oração, nós estávamos ali orando, clamando a Deus pela igreja, pelos irmãos, pelo nosso país, pelas famílias. E quando o Senhor tocou no meu coração a respeito de uma palavra, eu fiquei pensando, e aquilo me incomodou demais. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus ele começa a ensinar, a gente percebe que tem um sentimento em Jesus muito diferente. Jesus, como todos sabem, ele veio à terra, a Verinha até ministrou aqui, eu falei, aleluia, Jesus está confirmando. Ele veio como eu e você. Ele veio à terra como eu e você. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou das suas atribuições como Deus. Mas ele veio como eu e você e sentiu as mesmas dores que nós. As mesmas privações, as mesmas dificuldades. Mas em Jesus havia um sentimento diferente. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. Que sentimento é esse? A nossa vida, ela é cheia de sentimentos. Nós amamos, nós nos alegramos, nós nos magoamos, entristecemos. Porque o ser humano, ele é cheio de sentimentos. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para as aflições que Cristo passou, nós percebemos um sentimento diferente em Cristo. E que sentimento é esse, pastor? O que Jesus requer de nós? O que Jesus espera de mim e de você nos dias de hoje? O que Ele espera que eu e você, quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha daquela porta para fora, o que Ele espera de nós? Que sentimento que nós temos que ter? Vai agora, ali em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Aqui vai expressar muito sobre esse sentimento que eu quero falar com você nessa noite. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não
não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Ele foi exaltado. Ah, Deus! O nome de Jesus é exaltado, meus irmãos. Ele está acima de todo nome. Mas uma coisa interessante que Paulo, quando ele escreve ali para a igreja de Filipenses, ele estava preso. Imagina só você numa situação, preso, tendo que escrever uma carta para a igreja que um dia você passou ali, para fortalecer os irmãos que se encontravam ali. Paulo poderia ter deixado de lado. Paulo poderia ter assumido ali, é lógico, ele está numa situação difícil. Ah não, estou numa situação difícil mesmo, então deixa eles para lá. Não. Paulo entendeu que ele precisava dar uma palavra de conforto àquela igreja. E ali nos primeiros momentos que nós vemos, Paulo ele começa a dar algumas considerações importantes. Os primeiros textos que nós lemos aqui, ali no Evangelho de Marcos e de Lucas, fala sobre uma coisa muito importante que nos dias de hoje tem sido deixado passar. Quando nós lemos ali no primeiro texto sobre salvar a nossa vida, porque não entendemos muitas das vezes o valor que a nossa vida tem. E Cristo, quando ele está falando ali no Evangelho de Marcos, do capítulo 8, 35, ele está falando num contexto de preocupações. Os discípulos estavam preocupados. Então ele está falando essa mensagem num contexto de preocupação com a vida. O que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? O que vai ser da minha vida e dos discípulos, da minha família, daqui para frente? E aí Cristo vem e dá essa palavra que quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E aí ele diz ao contrário, que quem perder a sua vida por um motivo, qual é esse motivo? Por amor a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, esse sim vai salvar a sua vida. Meus queridos, eu sei que muitas tribulações batem à nossa porta. Eu sei que nós estamos rodeados de muitas dificuldades. Nós olhamos para o nosso país, olhamos para o contexto que estamos vivendo, observamos as dificuldades acontecendo. Eu não sei se você ficou sabendo, mas lá em Moçambique, onde nós realizamos o trabalho missionário todos os anos, teve um tornado. E meus irmãos, é muito triste. Eu vi um vídeo que me mandaram, que os rios estão carregando os corpos para as praias. E as praias estão amanhecendo cheias de corpos. Crianças, adultos, famílias foram destruídas.
Orem por Moçambique. Eles precisam da misericórdia de Deus. E foi bem na onde a gente realiza o trabalho, meus irmãos. É algo muito triste mesmo. É só você olhar, meus irmãos, para o que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está um caos. As dificuldades estão aí. E eu sei que eu não quero comparar, meu irmão, a sua dificuldade com a do irmão que está do teu lado. Eu não quero fazer um ranking de dificuldades. Eu sei que as dificuldades estão aí à nossa porta todos os dias. Mas o Senhor fala para nós nessa noite, para que eu e você tenhamos um sentimento diferente. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí se você vai me perguntar, mas pastor, que sentimento é esse? O que está acontecendo? O que o Senhor espera de mim? Meus queridos, basta nós darmos ouvido ao Espírito de Deus, porque Ele sim vai te guiar, Ele sim vai falar para você aquilo que Ele espera de você. Eu sei que você sabe, mas eu vou falar novamente. Você carrega dentro de você a essência de Deus. O Senhor, o nosso Deus, mora em você, meu irmão. Você é templo do Espírito de Deus. Não deixe isso apagar na sua vida. A todos os dias, todo dia que você levanta da sua cama, agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que você é. Clame a Ele, busque a Ele. Você é templo do Espírito de Deus. E eu sei que as dificuldades, o medo, às vezes, ofusca a nossa vida. Nós estávamos falando hoje na escola dominical sobre o medo. Geralmente quem é tomado pelo medo, ele não consegue raciocinar muito. Ele não consegue pensar em muitas coisas. O medo, meus irmãos, está diante de nós todos os dias. Nós devemos levantar a nossa cabeça, porque o Rei dos Reis escolheu eu e você. E você não está aqui nessa noite à toa. Ele tem um propósito na sua vida. Não deixe que o medo tome conta de você. Repreenda esse mal, porque aqui nesse texto que nós lemos, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. É o nome de Jesus, meu irmão, que você tem que usar. Ali a igreja estava passando por alguns momentos difíceis. E como eu sempre falo, aonde tem ser humano, tem problema. Aonde tem ser humano, tem problema. Aonde tem um humano, meu irmão, vai ter intriga, vai ter inveja, vai ter ciúmes. Ou eu que eu vivo num mundo paralelo aqui. Estou mentindo? Não. O plano de Deus, desde o início, era que o seu povo vivesse em harmonia, vivesse em comunhão, vivesse um pelo outro, ajuda um ao outro. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de individualismo, que não estamos mais preocupados com aquilo que o irmão está passando ou não. Não estamos mais preocupados com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas o Senhor espera algo a mais de nós. A igreja ali de Filipenses, eles estavam passando por algumas dificuldades entre eles. E Paulo começa ali a dar umas observações para aquele povo, para que eles pudessem entender que o Senhor esperava algo a mais deles. E no início do texto, ali no versículo 1, a gente pode perceber que ele fala sobre a comunhão em Cristo. Ele fala sobre a comunhão, ele fala sobre consolação que há em Cristo, a compaixão, meus irmãos. Portanto, se há algum conforto em Cristo,
se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria. Paulo sabia o que eles estavam passando. Ele estava falando assim para a igreja: olha, tenha compaixão para os que estão com você aí do seu lado, tenha harmonia, tenha ajuda mútua, porque vocês são o corpo de Cristo nessa terra. Meus queridos, em outro momento Paulo vai falar, ele faz uma comparação, que ele fala que a igreja de Cristo é como um corpo. Você já viu, eu falei isso aqui uma vez, né? Mas não acreditaram muito em mim. Você já viu algum pé andando sozinho? Você está lá de boa na sua casa, aí você olha pela janela, de repente tem um pé lá correndo sozinho no meio da rua. Irmão, se você vê isso aí, repreende, viu? É macumba. Repreende. Se você vê um olho, não, decidi que não vou ser mais da cabeça, não quero mais essa área aqui. Eu quero fazer parte do braço. Aí o olho começa a vir aqui assim. Credo, parece filme de terror, né? Irmãos, cada parte do corpo tem a sua função. Todos nós somos importantes para Deus. Desde o irmão que abre a porta, desde o irmão que pega a água, desde o irmão que limpa a igreja, desde o irmão que faz aqui o louvor, desde o irmão que faz qualquer coisa. Todos nós somos importantes para Deus. Paulo está falando ali para aquele grupo de pessoas: vivam em compaixão, vivam em harmonia, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ele começa a falar ali no versículo 2, sobre uma outra coisa também. Olha lá que interessante: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Sabe uma coisa que nós percebemos nesse versículo? Paulo está falando de uma coisa que tem faltado muito nos dias de hoje: unidade. O corpo de Cristo aqui na terra tem faltado unidade. Lembra lá do Pentecoste? Quando houve Pentecoste ali em Atos, quando é descrito ali, a palavra de Deus diz que eles estavam ali no mesmo lugar, orando na mesma intenção, buscando a mesma coisa. E aí vem do céu um vento impetuoso, e aí acontece o Pentecoste. Eu sei, meus irmãos, que cada um de nós pensamos diferente. Eu sei que você tem uma opinião diferente da minha. Eu sei que talvez você não pense a mesma coisa que eu. Mas independente disso, meus irmãos, devemos viver em unidade. É isso que Paulo está falando ali no versículo 2, sobre a alegria na harmonia, sobre o amor ali na harmonia, na unidade, o amor fraternal, um para com o outro. Meus queridos, o que mais nós temos visto nos dias de hoje são pessoas se degladiando dentro das igrejas, um querendo ser mais do que o outro, um querendo aparecer mais do que o outro. Meus queridos, é uma coisa triste isso, porque não é isso que o Senhor espera de nós. É totalmente ao contrário. E sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós falhamos com as pessoas, e aí nós queremos exigir algo a mais de que nós mesmos não realizamos. Meus queridos, o Senhor pede harmonia para nós. O Senhor pede unidade. Olha que interessante, ele continua ali dando as suas orientações para a igreja. E ali no versículo 3 ele fala ali sobre um negócio muito interessante: nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada por contenda. Meu Deus. Nada por contenda. Considere o irmão que está do teu lado superior a você. É isso que Paulo está falando. Meus queridos, quando Deus te usa, quando Deus usa a sua vida, não é para a sua glória. Não é para a sua glória. Quando o Senhor te usa, é para a glória de Deus. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que ser glorificado. Porque nós, meus irmãos, somos falhos, somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. O Senhor tem que ser glorificado na minha vida e na sua. O Senhor tem que ser glorificado, exaltado, adorado com a minha vida e com a sua. Quando nós saímos daquela porta para fora, meus irmãos, o mundo tem que olhar para nós e ver a luz de Cristo na nossa vida. Tem que ver que nós somos diferentes. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Meus queridos, o Senhor não espera menos do que isso de nós. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua e ver que Cristo fez a diferença na nossa vida. E quando as pessoas perceberem isso, fale em alto tom: esse é o meu Cristo que mudou a minha vida. Aquele que mudou, transformou a minha vida, o meu ser, me tirou lá do pecado e me trouxe para a maravilhosa luz. E isso Ele pode fazer com a sua vida também. Meus queridos, o Senhor não espera menos do que isso de nós. Paulo começa a orientar a igreja, falando sobre a autoexaltação, a humildade. E isso, meus irmãos, faz parte do cotidiano humano. Você quer ver um negócio maravilhoso? É empresa. Sangue de Jeová. É um querendo passar rasteira no outro. É um querendo dar o bote no outro. Estou mentindo? E você pega aquelas empresas grandonas, né, pastor? Rapaz, parece um campo de guerra. É setor contra setor. É um contra o outro. E quando você menos espera, aquele que você pensava que era seu amigo te passa o rodo. Isso é empresa, né? Vamos trazer para a nossa realidade, para a igreja. Meus queridos, o Senhor espera de nós humildade, amor para com a pessoa que está do seu lado, considerar que aquele que está do teu lado é maior do que você. Sabe por quê? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando Ele é citado, Ele fala assim: ó, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior exemplo foi Cristo. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus queridos, o Senhor tem que ser glorificado, não nós. Eu sei que quando nós falamos de ego, é um negócio meio problemático. Porque nós gostamos, o ser humano gosta quando massageia o nosso ego. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Quando nós observamos, Paulo continua falando com eles. Ali no versículo 4, ele fala um negócio muito interessante: não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Muito obrigado, varão, falou Lúcio. Fez a barba, ó. Eu coloquei a minha de molho, coloquei para lavar. Nesse versículo 4, ele está falando sobre um negócio muito interessante: generosidade, sensibilidade humana. Olha que coisa maravilhosa. Não atente cada um somente para o que é seu.
Você com seus problemas e eu com o meu. Não é isso que ele espera de nós, não. Porque nós vivemos aqui, meus irmãos, em comunidade. Vivemos aqui em amor e harmonia. Então devemos nos atentar para aquilo que é dos outros também. Não é para você ficar tomando conta da vida do irmão, não, tá? Se você quiser isso, eu te dou um gato que tem 7 vidas e você fica ocupado o dia inteiro. É para você se atentar, entender o que o outro está passando do lado. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Sensibilidade humana. Às vezes na nossa vida nos preocupamos somente com a gente. E às vezes um irmão que está do lado, sentou do seu lado no banco, está passando por uma dificuldade muito grande e você nem sabe. Existe o ombro amigo, meus irmãos, que o Senhor espera de nós dentro da casa dele. Pergunte para o irmão como ele está. Como foi seu dia? Você está bem? Às vezes, não precisa nem de revelação do Espírito Santo, né, pastor? Você olha para a pessoa, dá para você, é nítido que ela não está legal. É nítido. É nítido. Meus irmãos, comece a atentar para as pessoas que estão ao seu lado. Nós vivemos aqui numa grande comunidade. Uma família de Cristo aqui nessa terra. Devemos nos importar cada vez mais uns com os outros. Devemos nos atentar mais para aquilo que as pessoas estão passando de dificuldade. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E se quer o maior exemplo, é Cristo, que se preocupava com as pessoas, tinha compaixão, tinha amor pelas pessoas. Por várias vezes você vai ver Cristo se enchendo de compaixão e curando a todos, e falando com todos. E meus irmãos, na maioria das vezes, quando Cristo estava passando em algum lugar, as pessoas chegavam a Jesus, e não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, e Cristo se enchia de compaixão para com as vidas, e atendia a todos. Uma certa vez nós estávamos ali na África, fazendo ali um culto dos jovens, e meus irmãos, deu muita gente, e nós levamos algumas Bíblias para distribuir lá. Nós levamos algumas coisas e começamos a distribuir para o pessoal. Infelizmente não dava para todo mundo, mas eles não estavam ligando para isso. Sabe o que mais eles ligavam? Contato, conversar com eles, saber da vida deles. Tem muitas coisas na nossa vida, meu irmão, que não precisa de dinheiro. Eles amavam ficar conversando com a gente. E ficou eu e um pastor amigo meu, pastor Daniel, de São Paulo. Ficamos ali, quando nós percebemos, meus irmãos, já era noite. E nós conversamos com todos que estavam ali. Eles amaram. Meus queridos, nós devemos nos atentar para o que está acontecendo ao nosso lado. É isso que o Senhor espera de nós. E aí Paulo continua ali a falar sobre algumas coisas. E é aí onde entra o ponto-chave deste texto, que é o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu falo para você, que sentimento é esse? Abra sua Bíblia junto comigo, ali em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, está aí do ladinho. Colossenses 3, 13. O capítulo 3, eu não sei se a sua Bíblia tem isso, a minha tem, ela tem um título em cada capítulo. E nesse capítulo 3 fala assim: regras para o viver santo. Lá no versículo
que eu falei aqui, versículo 13, olha que fala aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Sabe qual é um problema hoje? As pessoas querem o perdão de Deus, mas não perdoam. A oração do Pai Nosso é como? Os discípulos não sabiam orar. E aí os discípulos buscam a orientação de Jesus. Jesus, nos ensina a orar. E Jesus dá a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E chega numa parte muito interessante. Pai, perdoa-nos, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Você quer o perdão de Deus? Você quer o perdão do Senhor? Perdoa o irmão que ofendeu a sua vida. Meu irmão, não tem outro jeito. E as pessoas acham que estão obtendo ali o perdão de Deus, e não suportam o irmão que está do lado. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe que sentimento é esse? É uma palavra muito interessante: altruísmo. O que vem a ser o altruísmo? O contrário do egoísmo. O egoísmo, a pessoa está preocupada somente com ela. Se você está passando dificuldade, o problema é seu. Mas Cristo é o maior exemplo do altruísmo. O que vem a ser o altruísmo? Do latim, alter ou outro, é a devoção ao interesse do próximo. É a ação que não é motivada por razões pessoais e que realmente visa o bem-estar do outro. É isso que o Senhor espera de nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Se importar menos com você e se importar mais com o próximo. Ô louco, pastor, mas eu tenho a minha vida. Vai aí se preocupando só com a sua vida. Nós lemos aqui: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Agora, quando você perde a sua vida por amor a Cristo e a sua obra, você salva a sua vida. Altruísmo, meu irmão, é o que o Senhor espera de nós. É nos preocuparmos mais com o outro que está ao nosso redor. É nos preocuparmos mais com os mais carentes, os necessitados. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz ali também, ó. Vai ali em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Versículo 10. Tiago capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas querem autoexaltação, quer ser exaltado, quer ser glorificado. Glórias a mim, eu seja louvado. Sangue de Jesus, irmão. Que raio de pensamento é esse? Quando você se humilha ao Senhor, quando você coloca aos pés do Senhor, Ele vai te exaltar. A palavra do Senhor diz assim: os humilhados serão exaltados. É isso que o Senhor espera de nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. É interessante porque o altruísmo é um negócio que depende de você, não depende de outra pessoa. Depende só da sua vida. Não depende do que está do lado. Não depende de outra coisa. Depende da sua decisão. O maior exemplo, meu irmão, de altruísmo que existiu foi Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele sendo, não quis ser. Ele tendo, não quis ter. Várias vezes você vai ver Cristo, meu irmão, deixando de lado o seu conforto, deixando de lado ali a sua vida, e se preocupando com o próximo. Deixando a fome de lado, e se preocupando com aquele que estava necessitado. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera da minha vida e da sua. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. Porque quando nós entendemos o amor de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo ali no nosso lugar, suportando as dores que Ele suportou no nosso lugar. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Era o plano divino, meu irmão, desde o início da criação do mundo. Desde o início, ali em João, abra ali em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Só para você entender um pouco sobre quem é o seu Jesus Cristo. Para você entender quem é o Messias que um dia você aceitou. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. É o nosso Cristo, é o nosso Salvador, e Ele espera de nós que a gente tenha o mesmo sentimento que Ele também teve quando Ele tinha passado aqui na terra as dores, as dificuldades humanas. Ele espera de nós, meus irmãos, que a gente tenha o mesmo sentimento que Ele também teve. Nos primeiros textos que nós lemos aqui, fala um negócio muito interessante. Você quer seguir a Jesus? Você quer estar no caminho com Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje é o dia, meu irmão, de negar a você mesmo. Hoje é o dia de você tomar a sua cruz, colocar sobre os seus ombros e seguir a Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Senhor espera algo a mais de nós, meus irmãos. O Senhor espera algo além daquilo que nós pensamos. Vai chegar o grande dia, meu irmão, que as trombetas vão soar. Nós vamos encenar aqui esse dia no último domingo. As trombetas vão soar. Aleluia. E Cristo vai falar o nosso nome. E Ele vai falar: entre benditos de meu Pai. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Entre benditos de meu Pai, entre para o gozo eterno. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer.
Quando eu tive frio, você me vestiu. Quando eu estava preso, você me visitou. E nós vamos falar para Ele: Senhor, mas nós não te vimos. Aleluia! Nós não vimos o Senhor. Ele vai falar assim: quando você fez para os meus pequeninos, você estava fazendo para mim. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Que a gente se importe mais com o outro, que a gente se importe mais com aquele que está ao nosso lado, com o nosso próximo. E para você entender isso, meu irmão, você tem que entender os dois principais. Fugiu a palavra agora. Deu um branco agora terrível. Os primeiros mandamentos, os dois maiores mandamentos de Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas, do teu entendimento, e semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor espera de nós. Quando Paulo fala ali em Coríntios sobre os dons, é interessantíssimo. Do que adiantaria eu entregar meu corpo a ser queimado, se não tiver amor? Nada me serviu. Do que adiantaria eu falar de Jesus? Do que adiantaria eu ter uma vida toda certinha, mas se não tiver amor, meu irmão, não serviu de nada. Vai passar os dons, vai passar todas as coisas, mas o maior dos dons qual é? É o amor. Meus queridos, o Senhor espera algo a mais de nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos ser mais altruístas, meus irmãos, e se preocupar mais com aquele que está do nosso lado, porque é isso que Cristo fez. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele se esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória, aleluia, e assumindo a forma de servo. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E é o mais interessante, que aí a coroa, a joia rara desse texto, que fala assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vale a pena, meu irmão, você se doar. Vale a pena você deixar a sua vida de lado, porque vai chegar o grande dia que Ele vai te exaltar. A nossa maior motivação, meu irmão, tem que ser o céu. E até chegarmos lá, o Senhor espera algo a mais de nós, da minha vida e da sua. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que o Senhor espera isso de nós. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se entregue mais. Se derrame mais. Viva mais o Evangelho. Viva mais a casa de Deus. O Senhor não colocou uma arma na sua cabeça para você aceitar Cristo Jesus. O Espírito de Deus te convenceu do pecado e da justiça. E aí você abriu o seu coração e entregou a sua alma a Jesus Cristo. Mas não é só isso, meu irmão. O Senhor espera algo a mais de nós. Se doe mais, se entregue mais a Jesus, faça mais a sua obra. Não estou falando somente aqui da igreja, meu irmão, porque é daquela porta para fora que nós demonstramos quem realmente nós somos. E é lá
que Jesus espera isso mais de nós. Talvez dentro da nossa casa, talvez dentro do nosso trabalho, na fila do banco, aonde nós estivermos. Sabe por quê? Você foi chamado para fazer a diferença. O Senhor te escolheu. Não foi você que escolheu Ele, Ele te escolheu. Amém? Eu vou chamar o grupo.